Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namastê, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de Bhagavad Gita como ele é, num shloka de suma importância para que você conheça a constituição da sociedade védica, que também recebe o nome de casta. Essa constituição que eu vou passar para vocês é a constituição original, baseada nos Shastras, no caso aqui no Bhagavad Gita. E nós vamos seguir aqui, vou ler para vocês em sânscrito o shloka 41, tá? E a sequência para explicar direitinho é um conhecimento muito interessante, ó, acompanhem comigo. Brahmana Kshatriya Vishan Shudranan Cha Parantapa Karmani Pravibhaktani Svabhava Prabhavair Gunair. Em português isso quer dizer, essas são as castas, ó, os brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras distinguem-se pelas qualidades que nascem de suas próprias naturezas, de acordo com os modos materiais. Ó castigador de inimigos, é uma das formas que Krishna chama Arjuna, né? Brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras. Então aqui no shloka 42, tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade são estas as qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. Então, gostaria de explicar para vocês, então, que as castas, digamos assim, o sistema da sociedade védica, ele é baseado na natureza de cada ser, entende? É na natureza, não é uma imposição social, é a natureza de cada ser. Krishna fez assim, está explicando assim. Então, vejam só, quem são os brahmanes? Brahmanes são os sacerdotes, são os professores de vida espiritual, esses são os brahmanes. Eu tenho iniciação brahmínica, né, você sabe. Então veja só, as qualidades naturais dos brahmanes, acompanhe novamente para você entender o raciocínio. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. Esses são os sintomas do Brahmane verdadeiro, né? Porque a pessoa pode dar um show de religiosidade e ter um caráter duvidoso por trás, então isso não são Brahmanes. Tem que tomar muito cuidado. Vamos seguindo aqui. Olha a outra casta, agora eu vou ler a casta dos Kshatriyas, olha que interessante. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades naturais das atividades dos kshatriyas, ou a casta dos guerreiros. Os guerreiros, protetores dos templos, as pessoas mais fortes que estão aqui para nos proteger. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança. Aí a gente vai tentando se encaixar, né, dentro desses formatos. Então tem os brahmanas, que são os religiosos fidedignos, tem os kshatriyas, que são os guerreiros e os protetores do templo, e algumas vezes também os protetores da família. E agora nós vamos para os shudras, ó. A agricultura, a proteção às vacas e o comércio são atividades naturais dos vaishyas, que a gente chama de casta dos comerciantes, né? Porque quem faz agricultura também faz um tipo de comércio. Proteção às vacas são as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Proteção às vacas não é assassinar vacas, tá? Aí é outra casta. Proteção às vacas e comércio são as atividades naturais dos vaishyas. E os shudras devem executar trabalho e serviço aos outros. Então os vaishyas são pequenos administradores e comerciantes. Os shudras são trabalhadores comuns, como a gente fala. Os shudras são capazes de fazer qualquer coisa, desde servir aos brahmanas, servir aos kshatriyas, servir aos vaishyas, são os trabalhadores comuns. Então você veja que essa escritura de 6.000 anos atrás já dividia as tendências das pessoas de acordo com os modos da natureza material e com as qualidades de cada um.
Porque cada um de nós tem uma essência. Então eu não posso querer que um trabalhador comum, enfim, tenha uma tendência natural para, por exemplo, virar um Brahmani. Sim, as pessoas querem que as pessoas sejam livres, mas vejam só como funciona. Normalmente a tradição é assim, para vocês entenderem, porque não se esqueça que eu me formei na Índia. Então, assim, o avô era mestre espiritual, o pai do meu mestre espiritual era mestre espiritual e o meu mestre espiritual é mestre espiritual. O filho dele não seguiu, os filhos deles não seguiram. Mas ele veio de casta, porque pula também, não é assim, né? Não é todo mundo. Então, ele vem de casta, por exemplo. Aqui no Brasil eu conheci uma sacerdote de cultura africana. Ela era mãe de santo, como se fala. O pai dela era pai de santo, a mãe dela era mãe de santo. Os avós eram também sacerdotes. Então, imagina a pessoa criada dentro daquela função religiosa, a força que tem. Lógico que tem pessoas que podem desenvolver sendo shudras, elas podem se purificar. Com certeza um shudra pode se purificar. Mas o que eu quero dizer pra você é que a gente não force a barra, às vezes, da pessoa que tem uma mentalidade tranquila, de shudra, que quer fazer seu trabalho em paz, ou de vaixya, que gosta do comércio, sabe? Não fique querendo que ele vire um kshatriya, ele não gosta de luta, ele não gosta de proteger, entende o raciocínio? Vamos deixar as pessoas na sua natureza e quem quiser transmigrar, que tenha força para isso e faça. Mas na verdade a gente sabe que a pessoa que troca de casta, para usar esse termo que não é isso, ela já é de outra casta, ela só veio manifesta numa outra posição, mas a vida dela naturalmente empurra ela, entre aspas, para que ela se torne o que ela nasceu para ser. Então hoje em dia tem muitas pessoas que estão ficando empreendedoras, estão virando seus próprios chefes, digamos assim, no mundo material, porque antes eles eram trabalhadores comuns e agora eles estão quase entrando na casta dos guerreiros, que são os kshatriyas, que tem que ter destreza, que tem que ter determinação, que tem que ter poder e que tem que ter coragem. Agora, isso não é para todo mundo. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Lógico que nós podemos migrar, mas vamos deixar as pessoas em paz. Não vamos julgar que todos os comerciantes têm que virar sacerdote ou que todos os trabalhadores comuns têm que virar guerreiros. Deixa as pessoas em paz, deixa a pessoa fazer o que quer. Essas são as divisões da sociedade. Então, brahmanas, sacerdotes, kshatriyas, guerreiros e protetores, vaixyas, comerciantes e shudras, trabalhadores comuns, que não é... Krishna não diz que são inferiores, que todas essas castas estão aptas a chegar no reino de Deus. Esse é o negócio. Mas nos venderam uma coisa que só os sacerdotes, só os brahmanas poderiam chegar no reino de Deus. Mas cabe aos brahmanas iluminarem todos os seres para que todos possam ir para o reino de Deus. Mas já utilizaram esse cargo, entre aspas, essa posição de sacerdote como autoridade no aspecto de só ele é iluminado. Não é assim. A ideia é que o brahmana seja humilde e ilumine os outros. Então, esses slokas são os slokas que falam da sociedade. Se você tiver alguma dúvida, por favor, bote aqui nas respostas. Eu ia continuar lendo, mas a nossa próxima aulinha, para não alongar, por favor, conheça meu site, que é monjabiancatofani.com. Eu espero a visita de vocês também nas redes sociais, Monja Bianca Tofani. Vamos juntos nas aulinhas de Bhagavad Gita. Esse assunto é muitíssimo interessante, mas eu não posso me alongar. Desejo muita sorte, muito sucesso para todos vocês. Namastê!